infertilidade é sempre um problema muito delicado para os homens, mas as pesquisas apontam que em pelo menos 30% dos casos a responsabilidade é deles. E é sobre isso que nós vamos conversar no Tirando Dúvidas de hoje. E o meu convidado para essa conversa é o especialista em reprodução humana, André Luiz da Costa. Boa tarde. Boa tarde. 30% é responsabilidade dos homens. Esse índice é bastante alto, né? É bastante alto e aqui no Nordeste até ultrapassa esse índice nacional, né? Por que a gente fica nessa desvantagem assim? Essa foi uma verificação do trabalho, né, todos esses anos aqui no Nordeste, e pode ser o calor mais alto, pode ser a cultural, né, a alimentação, o uso de muita bicicleta, cavalos, meios de transporte, moto. Tudo isso pode levar à infertilidade. Existe alguma região onde a gente pode dizer que esse índice fica abaixo dessa média nacional? Nos lugares onde o clima é mais frio, né, ou seja, mais no sul do país, e que também os homens se cuidam mais, a alimentação mais cuidada, dentro do peso, todos esses cuidados levam a um índice menor de infertilidade masculina. Ok. Então vamos ver uma matéria que foi preparada pela repórter Nicole Espósito sobre esse assunto? Há mais de 20 anos, Paulo Roberto descobriu que é infértil. O diagnóstico veio pouco tempo depois do casamento. Exato. Aí nós começamos a fazer umas consultas médicas, né, e descobrimos que era problema de infertilidade. No caso nosso, comigo. No início começamos a fazer o tratamento, mas na época, não sei como é que está hoje em dia, né, mas na época era muito longo, para ainda saber se ia dar certo. O tratamento foi ficando esquecido e estamos aí há 25 anos, felizes sem filhos. A infertilidade faz parte da vida de vários casais que tentam, sem sucesso, ter filhos. É caracterizada quando o casal mantém relações sexuais com frequência por mais de um ano, sem o uso de métodos contraceptivos, e mesmo assim a mulher não consegue engravidar. A infertilidade é dividida em primária, que diz respeito ao casal que nunca teve filhos, e secundária, que ocorre quando a mulher já ficou grávida alguma vez na vida. Ao contrário do que muitos pensam, a infertilidade não é predominante no sexo feminino. Estudos apontam que 20% dos casais em idade fértil têm dificuldades para ter filhos. Em 30% dos casos, o problema está relacionado aos homens, nos outros 30% às mulheres, e em 40% dos casos, a causa da infertilidade está relacionada tanto aos homens quanto às mulheres. É isso que a gente falou, 30% é a responsabilidade é masculina, mas 30% também é da mulher. E os 40% finais? Seria de ambos, ou seja, ambos têm alguma dificuldade. Então a mulher às vezes da ovulação, o homem uma pequena deficiência na motilidade do sêmen, e isso leva ao casal não conseguir engravidar. O homem ainda tem muita resistência em procurar um médico para tratar desse assunto, doutor? Ainda tem um pouco de resistência, né? Vamos ver o que as pessoas nas ruas querem saber a esse respeito? Meu nome é Valdineia, eu gostaria de saber o que causa a infertilidade. Se é de nascença ou se tem algum fenômeno que pode causar a infertilidade. A gente até já falou um pouquinho sobre isso, né? Sim, no caso, a infertilidade masculina, existem vários fatores. Ele pode nascer infértil, né? Pode nascer sem um canalzinho que leva os espermatozoides, que também daí ele não vai ter espermatozoide no ejaculado. Ele pode ter adquirido uma varicocele, que é das causas mais frequentes. A varicocele são varizes no testículo, que aumentam a temperatura do testículo e diminuem a produção de espermatozoides. E tem casos também de vasectomizados, que casaram novamente, querem ter filhos, e tudo isso tem tratamento. É bom, é natural mesmo. Mais uma pergunta. Meu nome é Arilson, eu queria saber qual tipo de exame que é feito para detectar a infertilidade. 10 anos. Basicamente, o primeiro espermograma. Sempre nesse primeiro exame já dá para detectar ou ele vai precisar de mais complementos para... O ideal seriam 2 espermogramas feitos em períodos diferentes para ter um comparativo.
né? Outra coisa é fazer esse espermograma de acordo com a frequência sexual do casal. E hoje nós conseguimos fazer um exame mais específico ainda, chamado TESS, que é o teste da estrutura da cromatina espermática. Nós conseguimos ver o grau... Olha, que nomezinho complicado. para ver o grau de fragmentação do DNA do espermatozoide. Então, muitas vezes a gente tinha um sêmen normal, a mulher tinha os exames normais, e a gente classificava como infertilidade sem causa aparente. E depois que nós começamos a fazer esse exame, que é mais específico, detectamos alterações, fragmentação muito alta desse DNA do espermatozoide, que não fertiliza o óvulo. Se fertiliza, não gera um bom embrião, e se gera um embrião, não engravida a mulher, e se engravida, aborta. Gente, pensando que é uma coisa simples, não é não. Vamos ver outra pergunta. Meu nome é Laureni, eu quero saber como é que faz o tratamento para a infertilidade. Isso, tratamento agora. O tratamento do homem é o mais difícil, né? O homem, ele produz espermatozoides, é refeito, todo o estoque a cada 70 a 90 dias é refeito todo. Então qualquer tratamento tem que ser dentro desse período e reavaliado depois desse período. Então o que a gente usa? Normalmente antioxidantes, que são as vitaminas C, vitamina E, ácido fólico, para tentar melhorar a qualidade desse sêmen. Usamos alguns hormônios para tentar aumentar a produção desses espermatozoides. Mas, dependendo da causa, não há resposta desse testículo, não consegue mais produzir espermatozoides. E daí, dependendo do grau de comprometimento, o tratamento. Então, se o comprometimento for leve, talvez com esses medicamentos consiga engravidar naturalmente a mulher. Certo. Se o comprometimento for médio, ou seja, só uma deficiência na motilidade do sêmen, com uma inseminação, ou seja, uma capacitação do sêmen e injetado esse sêmen dentro do útero da mulher, no período que ela está ovulando, pode ser que consiga engravidar. E casos mais sérios, que o homem tem a pequena quantidade de espermatozoides, ou não tem espermatozoides, a fertilização in vitro, utilizando aquele método que eu falei do ICS. Existe algum caso em que não é possível essa reprodução? Ou sempre esse tratamento vai dar um resultado satisfatório? Em cada 100 homens, 99 têm espermatozoides no ejaculado. Muito pouco, mas tem. Desses que sobraram, metade tem pelo menos no testículo ou no epidídimo. Esse outro 0,5%, esse realmente não tem. E só se a gente conseguir uma espermática, uma célula que dá origem ao espermatozoide, a gente maturar no laboratório e tentar fazer. Caso contrário, só utilizando um sêmen de doador. Mas eu estou sentindo que mesmo a metade do 1% que sobrou, vocês vão dar um jeito de conseguir fertilizá-lo e fazer gerar um bebê. Sim, hoje a ciência da medicina reprodutiva está bastante avançada nesse sentido. Olha, doutor André Luiz, muito obrigado por seus esclarecimentos, como é que as pessoas tinham aprendido, como não precisa ter medo do médico, a reprodução é quase garantida, dá para ter um bebezinho para quem está esperando um. E não confundir, né? Infertilidade com impotência. A gente vai voltar a conversar sobre impotência, que eu acho que as pessoas ainda confundem muito, por isso esse medo de ir ao médico. Exatamente. Mas muito obrigada pela participação no Maranhão Notícias. Eu que agradeço. E você já sabe, pode continuar participando do nosso programa e dizendo que assunto você gostaria de ver discutido aqui nesse espaço. Escreva, entre em contato, faça um contato com a gente que a gente vai tirar suas dúvidas.